Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo incrível. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Em um dia ensolarado, um carro caro corre rapidamente para seu destino ao longo da rua. Um homem de meia idade se joga sob o carro, fingindo uma lesão na perna e gritando alto. O carro freia bruscamente e para em frente ao homem, que grita que quase foi morto. O motorista abre a janela e diz ao homem que nem sequer o atingiu. A janela do passageiro se abaixa, e um jovem doente chamado Ang Dali observa atentamente o homem caído no chão. O homem mentalmente diz a si mesmo que ganhou na loteria, pois diante dele está o mais jovem cavalheiro da família Hong, que possui uma riqueza incrível e está em péssima saúde. O homem então diz que o tratamento de sua perna custará pelo menos 100 mil yuan. Ang pede ao seu motorista para dar ao farsante os 100 mil, e ele, sem hesitar, entrega ao homem uma mala cheia de dinheiro. O golpista fica surpreso com a facilidade com que conseguiu o dinheiro e agradece a Ang, curvando-se cordialmente diante do carro parado. No entanto, em sua mente, o homem considera Ang um tolo e planeja enganá-lo novamente da mesma forma para enriquecer. Seus pensamentos são interrompidos por Ang, que percebe que a perna do homem está perfeitamente bem. Ele então diz que o homem aparentemente não entende a situação, pois, embora goste de gastar dinheiro, prefere gastá-lo por meio de transações justas. Isso significa que o homem terá que cumprir sua parte do acordo e realmente se machucar. O rosto do golpista se enche de medo, e ele pergunta a Ang o que ele quer dizer com isso. Em vez de responder, o motorista de Ang pega um bastão e acerta a perna do golpista com força. Em seguida, entra no carro e vai embora, deixando o vigarista caído no chão. Enquanto dirigem, o motorista pergunta a Ang se realmente valeu a pena gastar os 100 mil yuan, acrescentando que, embora seja um gasto pessoal, Ang deveria contratar um economista para ajudá-lo a investir, pois ele gasta muito dinheiro diariamente. Ang concorda e, por um momento, se perde em pensamentos. Ele explica que seu corpo é muito doente e fraco, incapaz até mesmo de andar normalmente sem uma muleta. No entanto, recentemente ele se conectou a um sistema especial de extravagância que carrega seu corpo com energia ao gastar dinheiro. Ele acrescenta que precisa investir o dinheiro de seus pais em algo lucrativo para fortalecer seu corpo, mas todas as suas tentativas falharam. Ele tentou investir em um negócio de aluguel, mas o dono fugiu com seu dinheiro, e também comprou patentes de invenções, mas elas não lhe trouxeram nada. Ang pede ao motorista que o leve para casa, dizendo que um convidado importante está prestes a chegar. Ao chegar em casa, Ang encontra um homem e uma garota sentados ao lado de seus pais. Seu pai os apresenta como um velho amigo da família Tang e sua filha. Ang ouve atentamente seu pai contar como, no passado, seus avós resolviam problemas de negócios juntos, e então volta seu olhar para a garota. A filha do amigo da família se revela uma jovem bonita, que olha timidamente ao redor. Uma pausa antes de continuarmos o vídeo. Está sendo desafiador editar e lançar conteúdo constantemente. Por isso, estou à procura de alguém para uma parceria. Se você está disponível e quer ganhar um dinheiro extra, entre em contato pelo e-mail que está na descrição. Agora, vamos ao vídeo. A mãe de Ang a apresenta como Betty e diz que, a partir de agora, ela é sua noiva. Surpreso, Ang pergunta à sua mãe se ela está falando sério. Ela responde que seu avô e o avô de Betty arranjaram esse noivado há muito tempo. Além disso, ela acrescenta que Ang e Betty ficarão bem juntos e terão um bom bebê para a família Dali, deixando Betty confusa. Ang fica paralisado, tentando processar o fato de que agora, de repente, tem uma noiva. Betty examina a Ang e pensa consigo mesma que ele parece relativamente saudável, esperando que ele não morra tão cedo após o noivado. 10 minutos antes, sentada no carro com seu pai, Betty lhe disse que não queria se casar com Ang Dali, explicando que nunca o tinha visto e que, segundo rumores, ele estava em péssima saúde e apenas desperdiçava dinheiro. O pai de Betty respondeu que a família deles estava passando por dificuldades financeiras e que ele não conseguia resolver a situação sozinho. Acrescentou que a família Dali é muito poderosa e que somente eles poderiam ajudá-los. Betty disse ao pai que ele a estava tratando como uma mercadoria e perguntou o que aconteceria se seu noivo morresse logo. O pai respondeu que tinha um plano e que cancelaria o noivado assim que os problemas financeiros fossem resolvidos. Betty decide que terá que fingir pelo bem de sua família e de seu pai.
Ela acredita que pode lidar com Ankh, abaixando o olhar, expressa confiança de que conseguirá enganar esse simplório com seu charme. Ankh diz à sua mãe que não está interessado em Beth e, em seguida, pede dinheiro para um investimento, pensando que talvez o investimento não dê retorno, mas gastar dinheiro com uma mulher é ainda mais inútil. Beth fica irritada com a atitude de Ankh. Ela se sente publicamente humilhada e diz a si mesma que também não está nem um pouco interessada nele. Com essas palavras, ela se levanta do sofá e se dirige educadamente à mãe de Ankh, dizendo que, já que o jovem mestre não está interessado nela, então ela deve ir para casa, agradecendo pela hospitalidade. O pai de Beth e Ankh sorri e pede aos jovens que não tirem conclusões precipitadas. A mãe de Ankh diz a Ankh, com um sorriso sincero, que realmente gosta de Beth, acrescentando que, se ele não se casar com ela, não receberá um centavo dela. Após pensar um pouco, Ankh concorda, refletindo que Beth não é tão simples quanto parece, já que começou a seduzi-lo desde o momento em que se conheceram. Beth pensa que, apesar de não saber muito sobre psicologia, esse conhecimento foi suficiente para forçar a mãe de Ankh a pressioná-lo. A mãe de Ankh diz que, nesse caso, a questão está resolvida e dá a Ankh 300 mil yuan, dizendo que ele deve comprar um presente para sua noiva com esse dinheiro. O jovem casal entra no carro e permanece em silêncio constrangedor enquanto o motorista os leva ao destino desejado na cidade. Ankh contempla punir Beth por usar sua mãe e decide comprar para ela a joia mais cara para ver sua reação. O casal chega ao mercado, onde o comércio está a todo vapor, e gritos altos de vendedores podem ser ouvidos chamando os compradores. Virando-se para Beth, o protagonista diz que ela pode escolher qualquer presente que quiser. Beth sorri sarcasticamente para Ankh e diz que definitivamente seguirá a sua recomendação, chamando-o de mestre. Após algum tempo, ela escolhe uma modesta pedra preciosa avaliada em 300 yuan e diz a Ankh que quer comprá-la. Ankh fica surpreso que ela tenha escolhido algo tão trivial e mentalmente diz a si mesmo que sua noiva é uma completa tola. Ele compra a pedra que Beth escolheu e pergunta aonde ela pretende ir agora, ao que ela responde que precisam ir até a loja de Jade. Ao chegar à loja de Jade, Ankh percebe que Beth entregou a pedra ao dono da loja para uma avaliação e se pergunta o que ela está pensando, já que, em sua opinião, essa pedra quebrada não pode valer nada. O comerciante examina a pedra mais de perto, espantado, diz que se trata de um tesouro incrível, oferecendo a Beth 3 milhões de yuan, implorando para que ela a venda. Ankh fica paralisado de espanto, enquanto Beth, triunfante, diz ao joalheiro que aceita a oferta. Ankh se pergunta como uma pedrinha de 300 yuan poderia acabar sendo um verdadeiro tesouro que rendeu tanto dinheiro. Beth pergunta a Ankh no que ele está pensando, acrescentando que está muito satisfeita com seu presente. Ankh percebe que sua companheira é incrivelmente boa em ganhar dinheiro do nada, o que significa que ela pode ajudá-lo. Ele tenta alcançá-la e pede que ela lhe ensine suas habilidades. Ele se dirige a Beth chamando-a de esposa, ao que ela pede que ele não a chame assim, lembrando de que, uma hora atrás, ele disse que não estava interessado nela. Ankh pede desculpas e diz que foi apenas uma brincadeira. Então, ele propõe um acordo. Ele comprará qualquer coisa que ela acredite ser lucrativa. Ankh admite que não tem inteligência para ganhar dinheiro como Beth, então está disposto a investir em tudo o que ela considerar promissor, com a única condição de que ele pague por tudo. Beth diz a Ankh que não o entende muito bem, mas também não se importa. De repente, um barulho próximo chama sua atenção. Virando-se para a origem do som, nossos protagonistas veem o gerente de um hotel expulsando moradores comuns da entrada e pedindo que se afastem. Os cidadãos perguntam ao gerente o que diabos ele está fazendo, acrescentando que só queriam ver o hotel, famoso por suas avaliações positivas. O gerente diz aos trabalhadores que eles devem saber o seu lugar, pois ganham apenas trocados e são sujos, o que pode afastar os clientes do Hotel 3 Estrelas. Depois, ele os convida a irem a um restaurante na direção oposta. Os trabalhadores se levantam e vão embora, dizendo que o gerente está sendo arrogante demais. O gerente responde pedindo que nunca mais voltem. Os cidadãos se aproximam do restaurante e decidem deixar essa situação de lado e apenas relaxar em um lugar aconchegante. Ao entrar no restaurante, eles pedem à dona do estabelecimento que prepare algo saboroso e perguntam se há cerveja no cardápio. A dona responde, tristemente, que infelizmente o restaurante está fechando oficialmente naquele dia. Os trabalhadores,
Desapontados, perguntam por que isso está acontecendo. A dona explica que a razão para o fechamento é o Hotel 3 Estrelas em frente, que compra todos os melhores produtos para si, deixando seu pequeno restaurante sem recursos para continuar funcionando. Os trabalhadores ficam irritados e dizem que agora entendem o motivo da arrogância dos funcionários do hotel. Eles desejam que o hotel vá à falência, mas sabem que isso é impossível, já que os negócios nesse hotel só estão subindo. De repente, a voz de Hank é ouvida atrás deles, dizendo que falir esse hotel não é uma tarefa impossível. Hank pergunta à dona do restaurante surpreendida quanto vale seu estabelecimento, dizendo que gostaria de comprá-lo. A proprietária responde que esse lugar já está condenado e que ele provavelmente não lucrará nada, mas se ele realmente quiser, ela o venderá por 1 milhão. Hank entrega a ela 3 milhões, dizendo que 1 milhão será para a compra do restaurante. O segundo milhão será para contratar funcionários caros e o restante deverá ser gasto na compra de alimentos para os próximos 10 dias, durante os quais toda a comida será gratuita. A dona do restaurante pergunta surpresa sobre essa última condição, ao que Hank responde que todos poderão encher o estômago e comer o quanto quiserem por 10 dias. A proprietária e os moradores da cidade ficam encantados com o entusiasmo de Hank e decidem chamar todos os seus amigos e parentes para garantir o máximo de visitantes possível. Beth olha para Hank surpresa e diz que sugeriu comprar o restaurante, mas não torná-lo gratuito. Hank responde que ele é muito extravagante, então, se ainda for perder dinheiro, pode muito bem perder um pouco mais. Essas palavras surpreendem Beth, e ela se pergunta o que Hank está realmente planejando. 3 dias depois, uma multidão incrível se reúne no pequeno restaurante, ansiosa para entrar. Da multidão, ouvem-se gritos dizendo que é melhor esperar várias horas na fila ali do que ir ao Hotel 3 Estrelas, onde os gerentes são completos idiotas. Enquanto isso, no Hotel 3 Estrelas, o chefe repreende o gerente, ordenando que ele vá para fora e implore para que as pessoas entrem para almoçar, acrescentando que, se trouxer menos de 3 clientes naquele dia, pode arrumar suas coisas e sair. Depois de algum tempo, chega uma noite iluminada pela lua, e Hank decide se retirar para seu quarto na mansão de sua família. Ele começa a meditar e ativa a varredura corporal pelo sistema de desperdício. Após olhar para sua janela de status, decide verificar o aumento de seu desempenho após um dia tão produtivo, notando que todos os indicadores aumentaram em um total de 40 unidades. Ele admite que nunca experimentou um crescimento tão rápido, acreditando que, nesse ritmo, será capaz de voltar à vida normal em breve. Os empregados batem na porta de Hank, e ele pergunta o que eles precisam. Eles respondem que a senhorita Beth está esperando por ele no andar de baixo. Ao descer até sua noiva, ele a chama carinhosamente de pequena esposa e pergunta por que ela queria vê-lo. Beth, mais uma vez, pede que ele não a chame assim, dizendo que vai para a escola e perguntando se Hank irá com ela. Hank pergunta a Beth por que ele precisaria ir para a escola, ao que ela olha para ele surpresa, perguntando se ela é a única que se lembra de que ele costumava estudar antes de seus problemas de saúde. Depois de pensar um pouco, Hank concorda em ir para a escola, lembrando que não parou de estudar por conta própria, mas por causa da doença. Beth se levanta e sai, dizendo que está indo para casa e acrescentando que os doces estavam muito saborosos. Hank nota que sua futura esposa tem um corpo incrível. Beth se vira e deseja boa noite a Hank, e ele promete a si mesmo que definitivamente restaurará seu corpo por causa de uma garota tão maravilhosa. No dia seguinte, Hank, vestido com um uniforme escolar, chega à escola ao lado de sua futura esposa. As pessoas ao redor olham para eles e cochicham que não conseguem acreditar que uma beleza como Beth Tang esteja andando com um idiota como Hank. De repente, o caminho do nosso herói é bloqueado por um valentão, que diz surpreso que o estúpido Hank realmente veio para a escola depois de tanto tempo ausente. O valentão, chamado Michael, encara Hank furioso, e seus capangas comentam que todos sabem que ele gosta de Beth, acrescentando que Hank teve a audácia de vir para a escola com ela, cruzando todos os limites. Hank pergunta a Beth quem é esse grandalhão, ao que ela responde que ele é um inimigo da família, sendo o filho mais velho da família Leia. Michael olha ameaçadoramente para Beth, ordenando que ela vá até ele, acrescentando que está esperando por ela há muito tempo. No entanto, Hank se mantém calmo e se coloca na frente de Beth, bloqueando o caminho de Michael, o que o irrita ainda mais. Michael, furioso,
pergunta a Aang se ele quer outra briga e avança contra ele, preparando-se para espancar o protagonista. Aang nota que Michael se move em uma velocidade incrível e pensa que, se fosse ontem, ele não teria sido capaz de desviar, mas hoje será diferente. Com isso, Aang desvia facilmente do ataque de Michael, fazendo com que ele acerte apenas o ar com seu soco. Ao mesmo tempo em que desvia, Aang acerta as pernas de Michael com sua bengala, fazendo com que ele voe diretamente para dentro de uma lata de lixo, incapaz de controlar a inércia de seu próprio corpo. Os capangas de Michael correm até ele e lutam para puxá-lo para fora, segurando suas pernas. Todos ao redor percebem a humilhação de Michael e começam a comentar sobre o quão patético Michael parece e como Aang está agindo de maneira incrível. Michael agarra Aang pela gola e o puxa para perto de si de maneira ameaçadora, perguntando como ele ousa se comportar assim com ele. No entanto, Aang solta sua bengala e cai teatralmente no chão, começando a gritar desesperadamente, deixando Michael perplexo. Beth segura Aang e grita com Michael, perguntando o que diabos ele está fazendo, chamando-o de louco e acrescentando que Aang tem um corpo fraco. Michael responde que não fez nada e que Aang está apenas fingindo. Aang continua sua atuação dramática de desespero e dor, mas mentalmente observa o quanto está surpreso pelo fato de Beth ter tomado seu lado. Os outros alunos começam a cochichar que, embora Aang seja um tolo, sua família é muito influente, e se algo acontecer com ele, a família de Michael será jogada na rua. Percebendo que sua situação está ruim, Michael rapidamente se inclina diante de Aang e pergunta como ele está se sentindo, oferecendo-se para levá-lo ao hospital. Aproximando-se um pouco mais de Aang, Michael sussurra que sabe que ele está fingindo, mas deixará passar dessa vez, e que um dia devolverá na mesma moeda. Aang, com uma expressão de dor, diz a Beth que Michael continua ameaçando-o. Beth então afirma que chamará um professor para investigar o caso. Michael imediatamente se torna submisso e cai de joelhos, implorando a Beth para não fazer isso, dizendo que fará qualquer coisa para poupar sua pele. Ele tira 500 mil yuanes do bolso e diz para Aang aceitá-los para o tratamento, acrescentando que também é uma compensação moral. Com essas palavras, ele sai furioso, dizendo a si mesmo que nunca havia passado por uma humilhação tão grande em toda a sua vida. Aang, feliz, comenta que esse foi o dinheiro mais inesperado de sua vida. Beth pergunta se ele está bem, ao que Aang responde perguntando por que ela se preocupou com ele, mesmo sabendo que ele estava fingindo. Beth, corando, responde que temia que algo ruim acontecesse com ele e que seu pai a culpasse por isso. Levantando-se, ela acrescenta que ainda é muito grata a Aang por tê-la defendido de Michael. Aang, com carinho, diz à sua noiva que essa é sua responsabilidade como futuro marido. Beth cora novamente com as palavras de Aang, murmura que ele é um sem-vergonha e o ajuda a se levantar. Eles então seguem para a escola. Depois da aula, Beth e Aang entram no carro, e Beth pergunta para onde irão hoje. Aang responde que ganharam muito dinheiro investindo naquele restaurante e sugere que vão até lá para gastá-lo. Beth diz que Aang é realmente um esbanjador e que, gastando dinheiro o tempo todo, ele nunca conseguirá lucrar. Acrescenta que, às vezes, para obter lucro, é necessário se acalmar e não sair procurando bons negócios, mas simplesmente esperar um pouco. Aang olha questionadoramente para sua noiva e pergunta como essa estratégia poderia funcionar. De repente, ele percebe algo terrível e pede ao motorista para parar o carro imediatamente. Saindo do veículo, ele vê uma garota parada em uma ponte, claramente prestes a cometer suicídio, e grita para que ela não faça isso e conte o que aconteceu. A garota na ponte não ouve os heróis e apenas canta baixinho uma música melancólica enquanto observa o pôr do sol. Aang e Beth começam a gritar mais alto, e a garota finalmente vira a cabeça em direção a eles, olhando com olhos cheios de lágrimas. Após algum tempo, Beth e Aang conseguem convencê-la a descer. O protagonista pergunta o que aconteceu e se oferece para ajudá-la. Sem esperar por uma resposta, ele supõe que o culpado provavelmente seja algum homem e que se trata de um amor não correspondido. Beth imediatamente o repreende de forma agressiva, dizendo que aquele não é o melhor momento para falar besteira. A garota responde que está tudo bem, agradecendo a Beth e Aang por sua bondade, mas conclui tristemente que eles não podem ajudá-la, pois ela ofendeu a pessoa que a levou a essa situação desesperadora. Beth diz que esse homem deve ser um verdadeiro canalha por quase ter levado a garota a tal ato e pergunta quem ele é,
afirmando que eles definitivamente darão um jeito nele. A garota, com um olhar derrotado, responde que isso só o deixaria ainda mais irritado. Beth diz que não podem simplesmente ignorar uma garota chorando e aponta para Hank, dizendo que ele pode até não ser capaz de fazer algo realmente útil, mas pelo menos pode irritá-lo bastante. A garota diz que seu nome é Isabelle e que é apenas uma jovem cantora desconhecida e fundadora de um grupo musical chamado Chasing Girls, junto com outras duas cantoras. Beth e Hank ficam muito surpresos ao perceber que não estão diante de uma garota comum, mas de uma cantora pop. Isabelle continua sua história, dizendo que simplesmente brigou com seu chefe e que, por causa disso, ela e suas companheiras foram deixadas de lado por 2 anos. Ninguém viu as músicas que elas escreveram. Isabelle acrescenta que, por causa do contrato e da impossibilidade de rescindi-lo, elas não podem simplesmente ir embora. Por isso, são forçadas a suportar esse tratamento e afundar financeiramente. Hank percebe o olhar atento de Beth e pergunta por que ela o olha assim. Beth pergunta a Hank se ele tem alguma ideia, ao que ele responde que definitivamente ajudará Isabelle, mas ainda não sabe como. Beth se aproxima dele e diz baixinho que tem uma ideia, mas ainda não tem certeza se funcionará. Hank responde que está ouvindo atentamente. Depois de algum tempo explicando, Hank comenta em voz alta que Beth tem um cheiro incrivelmente bom. Beth, corando novamente, pergunta irritada se ele esteve ouvindo sua explicação o tempo todo. Hank responde que sim e então diz a Isabelle que pode pagar pelo tratamento de sua mãe, mas com uma condição: ela e sua equipe devem cantar em um grande estádio que ele pretende alugar em 3 dias. Isabelle responde que definitivamente trará seu grupo e fará tudo da melhor forma possível. 3 dias depois, no horário combinado, o show do grupo Chasing Girls começa em um estádio luxuosamente equipado. Uma enorme multidão de espectadores comparece ao estádio, gritando alegremente sobre seu amor pelas integrantes do grupo. Nossos heróis tomam seus lugares, e Beth pergunta a Hank se essas pessoas ao redor são espectadores de verdade. Hank responde que são pessoas endividadas que vieram trabalhar para quitar suas dívidas, criando uma atmosfera animada. Hank pergunta a Beth se ela está gostando de estar ali, ao que ela responde que não gosta muito de barulho, pois sempre foi uma pessoa mais tranquila. Enquanto isso, as garotas finalizam os últimos preparativos para o show, dizendo umas às outras que essa é a primeira apresentação ao vivo e, por isso, devem dar o melhor de si. Elas afirmam que, naquele dia, irão mostrar do que o grupo Chasing Girls é realmente capaz. O show começa, e a multidão se empolga com a música e os vocais do grupo. Os espectadores comentam que costumavam comprar gravações de estúdio de outros artistas, mas que estão gostando muito mais desse show ao vivo. As pessoas ao redor também começam a se interessar pelo evento e vão até a entrada, percebendo que a entrada é gratuita. Todos sem exceção elogiam a banda, perguntam o nome do grupo e chamam seus amigos para assistir ao show. No dia seguinte, ainda mais pessoas comparecem ao segundo show da banda, lotando completamente o estádio, energizados pela música. Beth, que antes dizia ser uma pessoa quieta, começa a cantar junto com a plateia, surpreendendo-a positivamente. Alguns dias depois, em uma reunião da empresa musical, Isabelle discute o enorme sucesso que o grupo alcançou. O chefe do estúdio, irritado com os relatórios, ordena a seu assistente que chame as pessoas certas para lidar com a situação. Naquela noite, após o término do show, Isabelle e suas companheiras vão até os bastidores, emocionadas, fazem uma reverência em agradecimento a Hank e Beth. Beth diz que isso não é necessário e acrescenta que agora é fã do grupo. Hank acrescenta que elas estão tão populares na internet que, quando voltarem à gravadora, serão consideradas superestrelas. Beth comenta que agora elas não precisam mais se preocupar em serem expulsas ou deixadas de lado. As garotas, no entanto, confessam que não têm a menor vontade de voltar para a empresa, pois sabem que o chefe continuará a abusar delas. Isabelle pede a Hank mais uma ajuda, dizendo que elas gostariam de assinar com a empresa dele como cantoras. Porém, Hank responde tristemente que sua empresa não trabalha com entretenimento. Beth diz que isso pode ser resolvido comprando um estúdio musical, mas, em sua opinião, o maior problema será o contrato atual de Isabelle e o custo para rescindi-lo. Isabelle revela que a multa rescisória do contrato é de 30 milhões de yuanes. Hank percebe que, com um gasto tão alto, ele poderia ganhar muitos pontos de experiência no sistema,
mas esse valor é tão grande que ele nem poderia pedir aos pais. Assim, a única opção seria vender o restaurante. Na manhã seguinte, Ank e sua noiva chegam ao hotel para considerar cuidadosamente suas opções futuras. Beth pergunta se Ank realmente quer vender o restaurante para um hotel 3 estrelas. Ank responde que não se importa com o quanto lucrará com isso, pois jamais conseguiria ganhar tanto dinheiro quanto esse grupo. Ele acrescenta que o hotel já vinha sofrendo prejuízos há muito tempo e que a compra de um restaurante poderia ajudá-los a se reerguer. O dono do hotel fica furioso e surpreso ao saber que Ank quer vender o restaurante para eles, acrescentando que, por causa de sono no restaurante, eles quase faliram, e os investidores retiraram seus investimentos. Depois disso, ele diz que eles não têm dinheiro para comprar o restaurante, mas que, se Ank pagar 3 milhões, ele poderá comprar o hotel. Algum tempo depois, Ank se senta na cadeira do gerente e comenta que não esperava que, ao tentar vender o restaurante, acabaria adquirindo o hotel. Beth responde que Ank comprou o hotel sem nem pensar. A discussão deles é interrompida por uma garota que cumprimenta Ank, chamando-o de chefe. Ank pergunta quem ela é, e a garota se apresenta como Lu, dizendo que é a secretária do hotel e que agora ele é seu chefe. Ela acrescenta que irá informá-lo sobre a situação financeira do estabelecimento. Após analisar os relatórios, Ank percebe que o hotel já perdeu 50 milhões. Ele comenta que agora entende por que pagou tão pouco por ele. Beth sai irritada, e Ank pergunta o que ela acha disso, mas ela apenas pede para ele não falar sobre esse assunto agora. À noite, Ank se tranca no quarto e ativa novamente o sistema sem thrift. Ele reflete que, embora não tenha tido muita sorte naquele dia, ainda gastou muito dinheiro para conseguir pontos suficientes. Graças aos gastos, o sistema aumenta todos os indicadores de Ank em 7, elevando seu nível para o nível 2. O sistema também o informa que agora ele pode transferir sua alma para o corpo de um pequeno animal de até 20 kg e controlá-lo. Ank fica surpreso com essa habilidade incrível e decide testá-la imediatamente. Ele se pergunta se há algum animal na casa que ele possa habitar e escolhe o gato de sua mãe. Ao assumir o controle do gato e perceber que pode realmente controlá-lo e enxergar através de seus olhos, ele observa Beth se aproximando. Curioso, decide ver como ela se comporta. Beth se aproxima do gato e, sem suspeitar de nada, começa a acariciar carinhosamente sua cabeça. Ank aprecia as sensações e admite para si mesmo que antes não gostava muito de gatos, mas, ao ver sua encantadora noiva de uma nova perspectiva, considera mudar de opinião sobre o assunto. Alguns dias depois, Lu vai até Ank, que está no hotel recém-adquirido, e informa que ele recebeu um convite. Ela acrescenta que o remetente é o diretor do grupo feminino Isabelle. Ank comenta que não será fácil convencê-lo a gastar 30 milhões. Lu observa que o hotel perdeu popularidade entre os hóspedes e continua operando no vermelho. Beth admite que antes não se importava com a estabilidade e o lucro do hotel, mas recentemente percebeu quanto gastaram, perguntando a Ank se ele tem dinheiro suficiente para compensar o grupo. Irritado, Ank argumenta que o grupo já está na boca de todos e provavelmente poderá liderar a indústria do entretenimento, mas foi encoberto por um diretor desprezível com quem ninguém consegue contato. Beth observa que, apesar disso, a popularidade do grupo caiu drasticamente e todos os artigos sobre elas foram suprimidos, sugerindo que parecem ter sido proibidas de se apresentar. Ank decide que, já que o chefe delas as despreza tanto, ele mesmo as acolherá, determinado a alcançar esse objetivo, embora ainda não saiba como vencer as negociações. Beth sugere que há várias maneiras de negociar. Ank olha para ela com curiosidade, e ela explica que é possível encontrar informações comprometedoras sobre o oponente. À noite, Ank decide visitar a empresa que proibiu o grupo Isabelle de realizar atividades públicas. O motorista o leva até a entrada e pergunta por que ele acha que é uma boa ideia invadir o porão de outra pessoa à noite, além de questionar por que Ank trouxe o gato de sua mãe. Ank responde que seria difícil explicar agora e pede para o motorista não se distrair e esperá-lo. O motorista concorda, dizendo que a palavra de Ank é uma ordem. Ank se concentra, cria uma conexão mental com o gato e assume o controle do animal. Acostumando-se ao corpo do gato, ele pula pela janela do carro e aterrissa suavemente nas patas. Ele se lembra das palavras de Beth de que todas as pessoas têm segredos sujos e que, se conseguir descobri-los, as negociações serão muito mais fáceis. Ank raciocina que o corpo do gato permitirá que ele entre no escritório do diretor,
acrescentando que ficará surpreso se não encontrar nada comprometedor. Ele percebe que, nessa forma, pode penetrar em lugares que uma pessoa comum nunca conseguiria. No entanto, o primeiro obstáculo é o peso do gato, que mal consegue rastejar pelas janelas. Depois de se esforçar bastante, Aang consegue superar a barreira e entra em um corredor escuro. Graças à visão noturna do gato, Aang consegue se orientar facilmente e decide que é hora de encontrar o escritório do diretor. Depois de algum tempo de busca persistente, Aang descobre que o escritório do diretor fica no andar de cima. Pulando, ele acerta o botão do elevador com sua pata macia. Ao chegar no andar desejado, o protagonista continua a explorar cuidadosamente os corredores escuros da empresa. Depois de um tempo, Aang encontra o escritório que procurava e observa ao redor em busca de guardas. Após se certificar de que não há ninguém por perto, ele percebe que a porta do escritório está destrancada. Aproximando-se com cuidado da porta ligeiramente aberta, Aang espiou para dentro e viu que o escritório estava vazio. Ele entra no escritório, comemorando sua sorte inesperada. Pulando na mesa, Aang se surpreende ao notar que ninguém está vigiando o escritório do chefe. Após observar o local, ele encontra o computador principal e já começa a imaginar sua vitória rápida. Ao encontrar o botão de ligar do computador, Aang o aperta com sua pata macia. No entanto, infelizmente, o computador está protegido por senha. Desesperado, Aang se pergunta como conseguirá encontrar informações comprometedoras sobre seu chefe sem a senha, acreditando que provavelmente seu plano está condenado ao fracasso. No entanto, de repente, graças à audição aguçada do gato, ele ouve um som muito estranho. Aang percebe que o som veio do escritório. Como seus olhos e ouvidos ainda pertencem a ele, ele conclui que, por algum motivo, há pessoas no escritório à noite. Decidindo investigar, Aang salta cuidadosamente da mesa do computador e se aproxima da origem do som. Aos poucos, ele começa a distinguir uma voz feminina pedindo languidamente para alguém parar de tocá-la. Aproximando-se ainda mais, Aang percebe que, tarde da noite, o diretor da empresa resolveu se divertir com sua subordinada. Aang agradece ao gato por sua incrível sorte e escolhe a posição mais adequada para observar sem ser notado. Após encontrar um ponto estratégico, Aang ativa remotamente a câmera embutida na coleira do gato. Na manhã seguinte, Aang entrega um pendrive com a gravação para Lu, pedindo que ela entregue o vídeo ao diretor com a mensagem de que ele deve cancelar o contrato com o grupo Isabelle. Caso contrário, todos verão o vídeo. Ele acrescenta que agora poderão vencer as negociações sem gastar um centavo. Betty pergunta a Aang que tipo de vídeo permitiria que ele negociasse com o diretor sem gastar nada. Aang responde que é um vídeo muito emocionante. Curiosa, Betty pergunta o que tem no vídeo, dizendo que está muito interessada. Aang responde que contará se ela o chamar de maridinho. Betty fica envergonhada e diz que, se é um segredo, ela não vai insistir. Aang decide não provocar sua noiva e revela que o vídeo contém provas de intimidade entre o diretor e a esposa de seu irmão, que é uma pessoa mais influente na indústria do que o próprio diretor. Surpresa, Betty pergunta como Aang descobriu isso, ao que ele responde que tem seus próprios métodos. Algum tempo depois, o diretor da empresa fica furioso ao ver as provas incriminadoras. Ele interroga o chefe de segurança, perguntando como deixaram isso acontecer. O segurança responde que verificaram as câmeras de vigilância e não registraram ninguém, exceto um gato comum. O diretor pergunta se o chefe de segurança realmente quer dizer que um gato entrou no escritório, tentou ligar o computador e, ao mesmo tempo, fez a gravação, acrescentando que gatos não são capazes de tamanha maldade. Ele ordena que o contrato com o grupo Isabelle seja queimado, afirmando que eles podem ir para o inferno. O diretor também pede que encontrem quem tentou chantageá-lo, ameaçando que aquilo não vai terminar assim. Naquela noite, na inauguração do Hotel 3 Estrelas, começam a lançar belos fogos de artifício em antecipação ao show do grupo Isabelle. Os espectadores comentam entre si que não sabiam que o grupo Chazingel se apresentaria na inauguração e dizem estar muito animados. Pouco depois, Isabelle e suas parceiras sobem ao palco, recebendo aplausos estrondosos. Isabelle anuncia que farão um mini-show e garante que ninguém vai se arrepender de ter vindo. Aang vai até a sacada e observa tudo de longe com interesse. Betty se aproxima e ouve as pessoas comentando que não estão tão interessadas no hotel, mas vieram apenas para ver Isabelle e seu grupo.
Beth diz a Ang que sua ideia é não muito eficaz em salvar a situação, já que este hotel perdeu completamente sua reputação. Ang pergunta a Beth o que poderia ser tão difícil em restaurar o bom nome do hotel e chama sua secretária, Lu. Lu pergunta a Ang o que ele quer sugerir, ao que Ang diz que o hotel deve oferecer um banquete de 3 dias para os hóspedes, às custas do hotel. Beth observa que Ang está gastando dinheiro novamente, acrescentando que este é um hotel 3 estrelas, então os alimentos não serão baratos. Ang responde que ele simplesmente gosta de gastar dinheiro, acrescentando que um banquete não precisa necessariamente de comida de alta qualidade. Enquanto isso, o público começa a se perguntar para onde Isabelle e sua banda foram, perguntando quando o show começará. O apresentador sobe ao palco e diz que já é tarde e que provavelmente o público está com fome. Ele acrescenta que, como forma de agradecimento pelo entusiasmo de hoje, todos os convidados são convidados para um banquete de 3 dias no pátio, que será realizado às custas do hotel. Os convidados ficam surpresos com tamanha generosidade e comentam que alguns restaurantes dessa rua também organizaram um banquete semelhante, assumindo que todos pertencem ao mesmo dono. De repente, várias figuras corpulentas aparecem atrás dos convidados e ordenam que todos abram caminho. Os desconhecidos se apresentam como os irmãos Fat Gongo, dizendo que, se um banquete gratuito de 3 dias foi anunciado ali, eles são obrigados a comparecer. Outros convidados comentam horrorizados que este hotel está arruinado, pois esses irmãos têm um apetite incrivelmente voraz e são extremamente exigentes. Se não gostarem da comida, podem destruir tudo no local. O apresentador responde calmamente que não tem problemas com esse tipo de convidado, acrescentando que o dono do hotel previu tudo. Ele convida todos os convidados a entrarem no hotel e aproveitarem uma boa refeição antes dos próximos shows. Os convidados entram alegremente no hotel. Ao entrarem, os convidados ficam extremamente surpresos com o que veem, parando brevemente no lugar. Eles percebem que a sala principal abriga várias pequenas mesas culinárias onde chefes servem comida deliciosa. O apresentador anuncia que hoje estão oferecendo os melhores pratos às custas do hotel, preparados na brasa, acrescentando que os convidados também têm a oportunidade de cozinhar seus próprios alimentos. Os convidados se aproximam da comida, inspecionando-a com interesse e comentando que aquilo não se parece muito com um churrasco convencional. Os irmãos Fat Gogo dizem que não se importam, pois estão famintos, e começam a devorar os pratos da mesa. Após provar o prato com atenção, eles declaram que é uma iguaria incrivelmente deliciosa, acrescentando que é como se tivessem voltado à infância. Os outros convidados, impressionados com a alta avaliação de tais gourmets, decidem experimentar também e começam a se aproximar das mesas com entusiasmo. Ang, observando tudo da sacada, fica feliz ao notar que finalmente conseguiu restaurar a glória do hotel. Beth também decide experimentar o churrasco e comenta que é incrivelmente saboroso, perguntando-se de onde Ang adquiriu tanto conhecimento sobre culinária. Mentalmente, Ang observa que a vida sem churrasco é como vida sem alma. Então ele não poderia deixar de oferecer um prato tão maravilhoso aos convidados. Naquela mesma noite, Ang decide verificar o status de seu perfil no sistema e o atualiza. Graças ao dinheiro gasto, as características do protagonista aumentam ainda mais, tornando-o mais forte. Sua meditação é interrompida por uma batida na porta e pela voz de Beth. Ao perguntar quem era, Ang rapidamente veste um hobby e destranca a porta, dizendo a Beth que ela pode entrar. Abrindo a porta ligeiramente, ele pergunta o que ela precisa àquela hora da noite. Após examinar Ang cuidadosamente, Beth declara com confiança que ele não é o verdadeiro Ang, deixando-o extremamente surpreso. Beth explica que o Ang Do era um completo idiota, enquanto o protagonista pergunta quem ela acha que ele é. Então, Beth se aproxima de Ang, coloca a mão em seu peito e diz que ele é obviamente um impostor. Em seguida, ela o empurra com força, fazendo-o cair no tapete macio. Beth se senta em cima de Ang, que pergunta surpreso o que ela está fazendo. Beth responde que todos sabem que Ang Do é um tolo cabeça oca que investia dinheiro sem pensar, mas agora ele começou a calcular tudo nos mínimos detalhes. Por isso, ela acredita que ele é um impostor. Ang diz que sua querida esposa foi quem o aconselhou onde investir, acrescentando que foi ela quem sugeriu comprar o restaurante, salvar a banda e expandir o hotel. Beth responde que só aumentou o capital investido, acrescentando que isso não é mérito dele. Ao perceber que Ang tenta segurá-la,
Ela intercepta o movimento e continua dizendo que foi ele quem tomou as decisões sobre a compra de certos ativos. Ann completa dizendo que, se ela vai gastar mais dinheiro, então ela poderia muito bem apenas ligar para ele, acrescentando que ele confia mais nos olhos dela do que nos próprios. Beth olha cuidadosamente para Ann que se levanta, dizendo que ele sabe como falar doce. Ao sair, ela diz que eles irão às compras amanhã, e Ann rapidamente e com confiança concorda com ela. No dia seguinte, Ann e Beth vão às compras, mas devido aos problemas de saúde residual do protagonista, eles são forçados a fazer uma pequena pausa. Ann pega o almoço que comprou, dizendo que sente muito por não poder caminhar por tanto tempo, ao que Beth responde que, pelo contrário, a atividade física será útil para ele. Ann oferece a Beth um sanduíche quente, mas ela recusa, virando o rosto. Ann decide não insistir e calmamente dá uma mordida no lanche. De repente, Beth pega o sanduíche de Ann e se afasta alguns metros. Ann, chateado, pergunta o que deu nela, acrescentando que só queria fazer um pequeno lanche. Beth se aproxima de um cachorro de rua e dá o sanduíche a ele, dizendo que o pobrezinho provavelmente não comia há muito tempo. Ann lamenta para Beth que nem teve tempo de dar outra mordida. Ele começa a pensar onde pode comprar outro sanduíche quando, de repente, um carro caro para ao lado deles. Um homem sai do carro e pergunta arrogantemente se o jovem senhor dali realmente se preocupa com comida até para um cachorro de rua. O homem, acompanhado por uma garota, acrescenta que, se Ann gosta de comida de cachorro, ele pode dar algumas refeições para cães peludos. Ann olha desdenhosamente para o homem, mentalmente notando que não gosta nem um pouco dele. Ao notar Beth sentada ali perto, o homem pergunta a Ann se ela é sua noiva. A garota que acompanha o homem cumprimenta Beth educadamente, dizendo que está muito feliz em conhecê-la. O homem comenta que Beth é membro da família Tang e deveria se casar com Jonathan dali, mas agora está com o irmão mais novo, acrescentando que ela é uma gracinha, embora um pouco lamentável. Dizendo isso, ele olha para sua acompanhante e comenta que ela ainda está longe de alcançar Beth, chamando-a de prima. A prima ignora o elogio grosseiro e diz a Ann que haverá uma reunião de família em 2 meses, perguntando se ele está preparado. Mas o homem não o deixa responder, dizendo que Ann não pode estar preparado para nada, já que só se ocupa em comprar coisas e provavelmente aparecerá na reunião sem dinheiro. Ann decide que já ouviu o suficiente e examina cuidadosamente seus acompanhantes. Ele pergunta quem eles são para interromper seu lanche, acrescentando que os vê pela primeira vez na vida. O homem pergunta a Ann quais remédios o médico receitou para ele, já que não os reconheceu, e comenta para sua prima que Ann fez de propósito porque não queria cumprimentá-los. Ann se volta para sua noiva e pergunta se ela conhece aquelas pessoas, ao que ela responde surpresa, perguntando por que ele não reconhece seus próprios parentes. Ann responde sarcasticamente que ele não é Ang-do, então não tem como conhecê-los. O homem diz que vai refrescar a memória de Ann, revelando que seu pai é o 4º irmão do pai de Ann, o que faz dele seu primo. Ele acrescenta que é o sonho de 1 bilhão de garotas por causa de sua beleza incomparável. Ele também apresenta sua acompanhante, dizendo que ela é membro da família Fenjon e se chama Lucy, acrescentando que ela é nova no mundo dos negócios e que ele a está acompanhando para fazer compras e depois levá-la a um restaurante prestigiado. Ann escuta distraidamente as palavras de seu primo e pergunta a Lucy se ele não está sendo muito grudado, acrescentando que ela parece bem cansada dele. O primo de Ann perde a paciência e diz com raiva para ele cuidar da própria vida. Ann ignora o primo e pede a Lucy que fale sobre a próxima reunião, explicando que, devido à sua doença, ficou acamado e sua memória ficou um pouco prejudicada. Lucy explica que a reunião de família acontece uma vez por ano e seu principal objetivo é avaliar as conquistas dos membros da família ao longo do ano e distribuir recursos. Ela acrescenta que, em cada reunião, 3 membros da família são escolhidos para receber o suporte e os fundos apropriados. Ann fica interessado e pergunta quanto dinheiro é dado ao vencedor. Lucy responde que o mais merecedor recebe 1 bilhão de yuan. Beth e Ann ficam muito surpresos ao ouvir isso, sem acreditar que é possível receber um valor tão alto. Ann percebe que, se esse dinheiro for usado no sistema de gastador, seu nível aumentará consideravelmente. O primo de Ann comenta que o protagonista nem deveria sonhar com isso, pois, atualmente, ele está se desenvolvendo na indústria do entretenimento e obtendo lucros incríveis.
Ele acrescenta que recentemente comprou uma empresa de entregas de comida e contratou vários motoristas para trabalhar para ele dia e noite, gerando um lucro líquido considerável. Mentalmente chamando o primo de arrogante, Ang se pergunta como lidar com essa situação. Primo. Ang agradece educadamente ao primo, dizendo que agora sabe para o que precisa se preparar. O primo de Ang diz que ele nem precisa se preocupar em se preparar, pois, se conseguir qualquer colocação, seria um milagre incrível. Então, ele diz a Lucy que é hora de irem embora. Ao se aproximar do cachorro, o primo de Ang o chuta, gritando e ordenando que o animal não atrapalhe. O cachorro rosna furiosamente para o agressor e decide se vingar de tamanha insolência. Ela avança sobre o primo de Ang e morde sua coxa, rasgando suas roupas caras com os dentes. O primo sai correndo em prantos, mas o cachorro decide que sua vingança ainda não foi completamente cumprida e parte em sua perseguição. Ang, Beth e Lucy observam tudo o que aconteceu e concluem que ele mesmo foi o culpado pelo ocorrido. Depois de algum tempo, Ang e Beth voltam e decidem passear no jardim do parque da cidade. Ang comenta entusiasmado que ganhar $1 bilhão como recompensa parece muito. E Beth pergunta por que ele deseja tanto esse dinheiro. Ang olha para sua noiva com curiosidade e pergunta qual é o problema. Beth responde que todo mundo sonha em ganhar $1 bilhão de graça. Mas, na opinião dela, há um problema que Ang não conseguirá resolver. Ela explica que, no ano passado, Lucy ficou em 7º lugar na reunião da família, mesmo fazendo um esforço considerável. Beth esclarece que Lucy investiu os 20 milhões do pai em startups, abrindo 3 hotéis 5 estrelas, 5 clubes privados e 11 cinemas em apenas 2 anos, gerando mais de 90 milhões em receita e, mesmo assim, ficou apenas em 7º lugar. Ang diz que isso é incrível, lamentando que ele só tem alguns restaurantes, um hotel e uma banda, então terá que desistir de tentar competir. Ele sugere que esqueçam isso, já que faltam apenas 2 meses, e propõe que voltem às compras. De repente, um latido alto chama a atenção deles, seguido de gritos de pessoas. Ao se virarem, eles percebem que agentes de controle de animais estão capturando outro cachorro de rua com uma rede. Beth grita com os funcionários, pedindo que parem e expliquem o que estão fazendo. O funcionário responde calmamente que receberam um relatório de que cães de rua estavam mordendo pessoas por toda parte, então foram enviados para investigar. Ele acrescenta que sente muito pelos animais vagando pelas ruas, mas que eles causam muitos problemas se mordem alguém. Beth pergunta ao funcionário para onde eles levarão os cães depois de capturá-los. O funcionário explica que, infelizmente, não há abrigos na cidade, então eles mantêm os cães por algumas semanas, esperando que alguém decida adotá-los. No entanto, ele diz que, se isso não acontecer, eles lidam rapidamente com os cães restantes. Beth, chocada, pergunta ao funcionário o que ele quer dizer com essas palavras, mas logo entende sozinha, olhando para os cães trancados na gaiola e dizendo com pesar que sente muita pena deles. Ela pega a mão de Ang e pede ajuda para salvar aqueles pobres animais, dizendo que dói vê-los naquela situação. Ang diz que, se não tivesse visto com seus próprios olhos, não acreditaria, mas, ao ver como os pobres animais tremiam de medo, ele também não conseguiu ficar indiferente. Ele pede a Beth que deixe tudo por conta dele, afirmando que vai pagar um abrigo para os cães abandonados e lhes dará um teto para viver. Beth abraça a Ang emocionada, elogiando-o carinhosamente. Ang, surpreso, pergunta por que ela está reagindo assim. Beth responde que está feliz por Ang ser uma pessoa tão generosa. Ang fica um pouco envergonhado com os elogios, mas sorri satisfeito. Depois de algum tempo, eles se encontram em um lugar desconhecido e Ang diz a Beth que decidiu comprar aquele terreno para fazer um abrigo, já que estava abandonado há muitos anos. Ele revela que gastou 10 milhões na compra do terreno e convida Beth a transformar o local em um abrigo para os animais. Ang comenta que, novamente, gastou o dinheiro que ganhou nesse projeto e admite que, do ponto de vista financeiro, não foi uma decisão acertada. Beth diz que ele gastou o dinheiro para uma boa causa, lembrando que fez isso a pedido dela. Ang responde que, se conseguiu fazê-la feliz com esse dinheiro, então considera o investimento um sucesso. Beth, entusiasmada, diz que Ang gastou muito dinheiro comprando um terreno só para agradá-la, acrescentando que ele é uma pessoa incrível. Ang responde que, se por acaso o dinheiro começar a faltar, ele com certeza ganhará mais,
ao que Beth diz que acredita nele. A troca carinhosa do casal é interrompida por Lu, que informa a Ann que duas pessoas querem encontrá-lo para discutir o preço da colaboração com o grupo de Isabelle. Cria a trilha sonora para o filme. Ann se vira e ouve as palavras de Lu com interesse, sentindo que um negócio lucrativo está se aproximando. Depois de resolverem seus assuntos, o protagonista e Lu vão para o hotel de Young Dollar para realizar negociações comerciais. Um dos negociadores come churrasco do restaurante do hotel com grande apetite. Ele comenta que o churrasco combina bem com cerveja, perguntando-se como Ank teve essa ideia, acrescentando que tinha ouvido antes que Ank era um gastador sem cérebro. Seu parceiro responde que não há nada de inteligente nisso, já que tudo depende dos artistas que frequentam esses restaurantes, esclarecendo que a única coisa que eles precisam fazer é fechar um acordo com Ank. O homem concorda, acrescentando que vão tirar proveito disso quando encontrarem um grupo para gravar a trilha sonora, e diz que reduzirá o preço, já que Ank é novato e não entende nada do assunto. A conversa é interrompida pelo rangido das portas, de onde uma luz brilhante dos lustres inunda o ambiente. Lu e Ank entram, e a secretária apresenta o protagonista, pedindo desculpas pelo atraso. Um homem de óculos se levanta e cumprimenta os dois, apresentando-se como Don Shen, o diretor musical da Pang Heng Film Company. Ele acrescenta que seu parceiro é um famoso diretor chamado Dean Harrison. Dean Harrison sorri sarcasticamente, dizendo que está muito satisfeito em conhecer Ank e Lu. Observando Harrison com atenção, Ank conclui que ele definitivamente não é uma boa pessoa. Ank convida os visitantes a segui-lo até seu escritório. Don Shen explica que eles estão se preparando para filmar o Wind Hunter e que a trilha sonora de um grupo feminino popular poderia causar sensação. Ele entrega o roteiro do filme para Ank, dizendo que os roteiristas mais famosos trabalharam nele por 3 anos. Ank estuda o roteiro cuidadosamente, lendo cada linha com atenção. Depois de um tempo, ele pergunta sobre a previsão de bilheteria do filme. Dean Harrison responde que esperam arrecadar pelo menos 1,5 bilhão de yuan. Ank continua analisando o roteiro e pergunta quanto eles querem pagar pela trilha sonora. Don Shen diz que o preço é 500 mil yuan, podendo adicionar mais 50 mil, se Ank quiser. Ank joga o roteiro na mesa e diz que vai considerar a proposta, desejando-lhe sorte no projeto. Don Shen pergunta por que não podem fechar o acordo ali mesmo, ressaltando que já investiram 100 milhões de yuan no filme, o maior investimento da história da indústria, e pergunta se Ank não confia em seu grupo. Ank responde que confia no grupo, mas duvida do sucesso do filme, dizendo que eles esperam arrecadar 1 a 2 bilhões com um roteiro duvidoso, o que pode significar jogar dinheiro fora. Dean Harrison fica irritado e diz que Ank não deveria subestimá-los, sugerindo que ele confira as bilheterias dos filmes anteriores. Harrison acrescenta que a popularidade das garotas é devido às músicas, não a Ank, que é um zero à esquerda. Don Shen pede que Harrison se acalme, lembrando que estão ali para negociar. Ank diz que assistiu a alguns filmes de Harrison, mas não conseguiu terminar nenhum, pois tinham enredos fracos, efeitos especiais ruins e atuações péssimas. Ele afirma que, se sua banda gravasse a trilha sonora para aquele filme, poderia perder popularidade. Don Shen diz que Ank está sendo inapropriado, já que vieram para uma reunião de negócios. Mas, depois de tudo o que foi dito, as negociações se tornaram impossíveis. Com essas palavras, eles saem, e Dean Harrison comenta com seu colega que Ank não entende nada de arte e não sabe reconhecer pessoas talentosas. Lu diz a Ank que a PH Filme é a empresa de maior sucesso no momento e pergunta se ele tem certeza de que não quer colaborar com eles. Ank responde que são arrogantes devido à baixa concorrência e que, se um filme desses fosse lançado no mundo dele, seria considerado terrível. Lu pergunta o que ele quer dizer com o mundo dele, mas Ank desconversa e entrega uma lista de pessoas, pedindo que ela entre em contato com elas. Ele explica que a lista contém estrelas de cinema antigas, técnicos e artistas marciais com talentos desconhecidos do público. Lu examina a lista cuidadosamente e pergunta quais são os planos de Ank para todas aquelas pessoas. Ank responde que decidiu fazer seu próprio filme por curiosidade e, para isso, precisa de uma equipe. Após algum tempo, a cena muda para as gravações de um filme desconhecido. Um homem, em um ato dramático, pede a uma mulher para não deixá-lo, ao que ela responde que está apaixonada por outro há 3 anos. Deveria deixar essa situação para trás. O homem, com tristeza nos olhos,
respondeu que estava incrivelmente chocado com aquilo e lamentava muito que isso tivesse acontecido. De repente, a gravação da cena é interrompida e o diretor grita furiosamente com o ator. Ele pergunta ao ator o que diabos ele está fazendo, dizendo que, nesse ritmo, ele vai arruinar o filme. O diretor explica que o personagem deveria estar emocionado, mas o ator está interpretando como se tivesse uma pedra no lugar das emoções. Apontando para outro ator, o diretor diz para ele mostrar como se faz na próxima cena. O ator substituto exibe uma incrível gama de emoções, chorando genuinamente de tristeza. Ele joga água em si mesmo, exagerando na atuação, faz um discurso dramático sobre como nunca mais poderá amar outra garota. O diretor aponta para a atuação dele e diz que é exatamente isso que se chama de atuação, acrescentando que, se o segundo ator não estivesse sendo mal pago, ele nunca teria contratado o outro. De repente, o telefone do ator toca, e ele decide verificar a mensagem. O diretor o puxa de volta com grosseria, dizendo para não se distrair com coisas inúteis enquanto ele está falando. Após ler a mensagem por completo, o ator suspira de alívio e olha com desprezo para o diretor. Com essas palavras, ele empurra o diretor irritante e anuncia que está se demitindo. Naquela mesma noite, uma roteirista trabalha intensamente em um minúsculo apartamento. Ela joga fora mais um rascunho, dizendo que reescreveu o roteiro por 3 dias e 2 noites, mas ainda não está bom o suficiente. No chat de trabalho, dizem a ela que seu talento se esgotou e que ela se preocupa demais com o significado das coisas. A roteirista responde que não aguenta mais viver assim. De repente, ela recebe uma mensagem no celular e lê que ela tem um grande talento que pode ser muito útil. Ela também percebe que 1 milhão de yuan foram depositados em sua conta junto com um convite para ir a um endereço específico. Enquanto isso, em um parque nacional, estão ocorrendo preparativos para o lançamento de um foguete espacial. A garota faz os ajustes finais, inserindo os parâmetros corretos para o lançamento. Os espectadores observam a cena com admiração, mas um deles comenta que provavelmente o foguete é de mentira e que a garota só está posando para um vídeo. O cético acrescenta que, se o foguete realmente voar, ele vai comer as fezes de um cachorro que está passeando ali perto. Após concluir os preparativos, a garota aperta o botão de lançamento, e os motores do foguete começam a rugir alto. Segundos depois, o foguete decola rapidamente, atravessando a atmosfera e deixando todos os espectadores em choque. Poucos segundos após o lançamento bem-sucedido, a garota recebe uma notificação no Sartvates e lê a mensagem surpresa, percebendo que recebeu uma oferta extremamente tentadora. Ela então sobe em uma motocicleta e parte em direção ao endereço indicado. Assim que todos os convidados chegam ao local do encontro, são recebidos por Hank, que os apresenta uns aos outros. Ele diz que o ambicioso ator com ideias originais se chama Luke, explicando que, como ele não quer fazer papel de bobo na câmera, só consegue papéis pequenos que não permitem que ele brilhe. Hank continua apresentando Janete, uma roteirista que escreveu muitos roteiros excelentes, mas que foram roubados por outros escritores inescrupulosos. Por fim, Hank se volta para Stella, uma engenheira, e diz que, segundo seus pais e professores, ela é a pior aluna, mas ninguém percebeu seu talento para inventar coisas interessantes com materiais reciclados. Hank diz que os sucessos anteriores deles não importam para ele, pois agora ele pode oferecer os recursos necessários e a liberdade criativa. Ele acrescenta que juntos poderão construir grandes carreiras. Seus convidados ficam um pouco envergonhados, e Luke pergunta o que ele quer dizer com grandes carreiras. Hank responde que seu sonho é fazer um filme. Todos ficam surpresos com essa ideia em comum, e Hank explica que deseja criar um filme sem seguir tendências, sem atores famosos e sem subestimar a inteligência do público. Ele acrescenta que pensou muito sobre isso e concluiu que apenas eles poderiam ajudá-lo a realizar esse projeto. Stella responde que gosta da ideia, mas lamenta não ser mais uma roteirista respeitada, enquanto Luke não tem fãs. Ela acrescenta que, mesmo que o filme fique bom, provavelmente será um fracasso. Hank diz que se responsabiliza pelo lucro ou prejuízo do filme e que eles só precisam participar. Ele pergunta se eles aceitam essas condições, e eles respondem entusiasmados que estão satisfeitos com tudo. Hank avisa que falta um mês para o início das filmagens. Pede a Luke para se exercitar bastante para ficar com uma aparência melhor, já que eles vão filmar caras fortes, ao que ele responde que certamente cumprirá essa tarefa.
Depois disso, Ang se volta para Janet, dizendo que tem alguns rascunhos para o roteiro, mas deixa todos os detalhes por conta dela, acrescentando que ela pode escrever como quiser. Finalmente, ele se dirige a Stella, dizendo que a tarefa dela é criar os props, acessórios de cena, e que ele fornecerá todos os materiais necessários, além de especificações técnicas claras. Algum tempo depois, Ang vai até Isabelle e diz que quer que ela atue em seu filme. Ela responde timidamente que nunca estudou atuação e só sabe cantar. Ang diz que não está forçando nada e que, se ela quiser, pode deixar passar essa oportunidade, mas que ele fará a mesma oferta às amigas dela do grupo musical, já que não tem outras candidatas. Isabelle diz que aceita, acrescentando que ainda assim contará para as amigas que o Sr. Ang está oferecendo a oportunidade de interpretar outros papéis. Ang diz que ela pode considerar o problema resolvido, acrescentando que agora elas são novatas cobiçadas na indústria do entretenimento e que ele não pode deixar de oferecer um bom roteiro. Ang afirma que Dean Harrison vai se arrepender de sua arrogância. Nesse momento, Beth se aproxima e diz que ele trabalhou por muito tempo, sugerindo que ele descanse um pouco. Ang responde que está ficando mais irritado a cada dia, dizendo que não só quer fazer um filme, mas também quer lançá-lo ao mesmo tempo que o deles e que, mesmo que seja um fracasso, ele se sentirá obrigado a exibi-lo. Beth diz que deseja sinceramente sucesso para ele, mas lembra que fazer um filme exige muito dinheiro e que ele recentemente gastou comprando um terreno para o orfanato. Ang responde que, mesmo sem dinheiro, ele pode encontrar investidores e liga para seus pais. A mãe de Ang atende o telefone e pergunta carinhosamente como ele está. Depois de ouvir o pedido para dar a ele $1 bilhão para fazer um filme, ela diz que vai apoiá-lo e que transferirá o valor necessário em breve. O pai de Ang pergunta à esposa se ela realmente vai transferir essa quantia considerável só porque ele pediu. Ela responde que fica feliz se o filho estiver feliz. O pai de Ang diz que confia na decisão dela, mostrando uma notícia de jornal sobre uma empresa de planejamento urbano que vai urbanizar um terreno vazio no leste da cidade. Ele comenta que alguém investiu mais de 30 milhões na construção de um parque de alta qualidade, o que significa que a área ao redor também será desenvolvida. A mãe de Ang diz que essa é uma ótima oportunidade de negócio e convida o marido a investir. No entanto, ao ler a notícia mais atentamente, eles percebem que o terreno foi comprado por 10 milhões por ninguém menos que o próprio Ang. Um mês depois, começam as filmagens do filme Chaser de Dean Harrison. Dean Harrison pergunta irritado por que a atriz principal não veio para a filmagem de hoje, acrescentando com raiva que o filme ainda não foi concluído. Don Shen pede que ele controle suas emoções, ao que Harrison responde que a atriz, que ele considerava excelente, esquece as falas todos os dias e agora ainda tem a ousadia de não aparecer no set. Don Shen diz que esse tipo de arrogância é normal entre atrizes de alto nível e sugere usar uma dublê e depois substituir o rosto necessário na edição. Harrison se levanta irritado e ordena que a equipe ligue os equipamentos e comece a filmagem, pedindo que as dublês sejam giradas várias vezes nos ângulos certos para não focar muito em seus rostos. Ele reflete, irritado, que está trabalhando na indústria há 5 anos e que uma atriz bonita da lista a deveria garantir sua vitória na competição anual de bilheteria. Don Shen se aproxima e diz que acabou de ouvir uma notícia muito surpreendente. Dean fica surpreso ao saber que Ang decidiu produzir seu próprio filme, ao que Shen responde que Ang sempre foi um gastador tolo e que agora começou a filmar usando Isabelle como protagonista. Harrison comenta que, da última vez, Ang foi até ele para pedir Isabelle.